Bem-vindo ao estúdio Arte de Adesivo. O podcast é onde a criatividade encontra a prática. Aqui falamos sobre gráfica, adesivos, técnicas, tendências e falamos também com profissionais da área que personaliza no dia a dia. Se você respira design e quer aprender cada vez mais, esse é seu espaço. Muito prazer, eu sou o Ney e juntos vamos viajar nesse mundo que aplicamos de verdade na vida. Estamos aqui com o Leonardo, que já trabalha na área de instalação de filme há mais de 25 anos e conversaremos aqui a sua trajetória, a sua história, como ele começou, os dias de hoje, o que ele enfrentou para aprender, para continuar trabalhando por tanto tempo, né? 25 anos, não é 25 meses, não é 25 dias, são 25 anos de pura trajetória e desafios. Então é isso aí, Leonardo, muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro podcast, você que é um grande incentivador aqui da arte de adesivo. Há um tempo atrás, nos juntamos para aplicar os nossos conhecimentos, né? Fazer o nosso trabalho junto, montamos uma loja. Sim. Então eu queria saber de você, como que você começou nesse mercado de filme? Conta aí pra gente, o pessoal quer saber também. Muito prazer, Ney. Pô, um grande prazer ser o primeiro desse podcast, entendeu? E poder estar falando sobre um pouco da minha trajetória, né? Porque eu não esperava entrar mais nesse ramo de instalação de filme, entendeu? Porque eu já tinha começado, né, há um bom tempo atrás, né, no ano de 93, 94, e eu só fazia residencial, eu não fazia aplicação automotiva, né? E quando foi no ano de 2000, cara, inclusive até isso, foi teu irmão, cara, que me acabou levando para essa área, entendeu? Porque ele trabalhava lá no centro da cidade e acabou precisando lá de instalador, né, na época. Ele me levou para apresentar lá o cara e eu já estava há mais de 5 anos praticamente parado nessa área de insufilme. Antigamente tinha muito isso, né, de um indicar o outro. E era mais fácil, né, porque hoje em dia é muita concorrência, né? Então, antigamente você praticamente iniciava mesmo sem saber nada e você já começava a trabalhar, mesmo sem saber, e você na cara e na coragem ali começava a aprender e cair para dentro do serviço. E foi assim que eu comecei, entendeu? Através desse teu irmão, ele me levou, eu comecei a fazer uns testes lá, porque eu já tinha aquela noção, né? Já tinha uma prática de botar em residência, e eu comecei a fazer e fui aprendendo, mas chegou uma época que eu acabei desistindo dessa área porque trabalhava num lugar que não era muito fácil, né? Era muito trabalho e aquela parte da grana, né? Que era pouco. A parte financeira que não deixava você... Foi desmotivando, porque para poder fazer o serviço você estava disposto, mas na hora de você receber era meio complicado, né? E foi nessa parte que eu acabei me desmotivando e fiquei um pouco abandonado nisso filme, né? Aí quando foi mais ou menos no ano de 2000, 2001, foi onde eu voltei para essa área, né? Que eu estava trabalhando num lugar longe e quis retornar para essa área. Comecei a pesquisar, fazer pesquisas de jornal para saber uma área e achei lá onde eu... Aí que você começou a aplicar no automotivo, né? Sim, porque, tipo assim, eu fui até... Eles pediram instalador de residencial, só que na época, como tinha bastante residência, às vezes tinha dias que era um pouco serviço, eu ficava na loja e eu ficava observando. Então, eu sempre foi um ponto para mim muito crucial, foi a minha observação, que eu gostava de fazer. Porque também na época não tinha tantos cursos assim. Não tinha. A gente tinha que aprender assim... Na prática mesmo. Na prática, olhando. Junto com um profissional, olhando. Eu sempre fui um bom observador, eu observava e ficava tentando gravar na minha mente como o aplicador, né, fazia a retirada do filme, abrir o line da película, né, que tem que roçar com dente. Essa é uma das partes. Dá essa dica aí pro pessoal, como tirar um line de um filme. Hoje em dia, é aquilo, é treinamento, né? Porque quando não tinha nada para fazer, o que o meu ex-patrão lá fazia? Ele pegava os pedacinhos
que sobrava, mandava a gente recortar vários quadradinhos, né? E botava na boca e ficava treinando, que é para você não machucar a película, né? Que se você forçar muito com o dente, né? Você tem que abrir com o dente e botar a língua no meio para separar o line da película. E isso é um padrão? Todos têm que fazer assim? Praticamente sim, cara. Que não tem uma outra forma de Tem tirar? gente, eu já vi aplicador. Eu tô perguntando também, eu tô até falando com o pessoal aqui, porque no adesivo eu tenho um jeito de abrir, de tirar mais fácil. Só que no Isufilme eu peco bastante, eu sofro bastante para poder tirar. Eu acho que ele é mais agarrado, né? Mas eu já vi aplicador em uma loja que eu trabalhei, que ele abria com a ponta do estilete. Ele botava o filme no vidro e pegava na pontinha do estilete assim, soltava um line e abria. Assim eu já aprendi, a maioria dos instaladores abre já com a boca, né? Sim. É a prática mesmo normal. Pode ser que você consiga retirar assim como o adesivo. Você pegar um pedaço de adesivo ou o filme. Eu nunca testei no filme, mas no adesivo funciona você pegar um pedaço de adesivo, colocar na ponta. No Isufilme não dá. E girar e puxar. Não dá? Não dá. Isufilme, sei lá, não sei se é. Então, tu tem que pegar uma porção de Isufilme, pedacinho e ficar treinando com a boca abrindo, porque é para você não machucar. Porque quando você vai fazer uma aplicação num carro, às vezes aquele teu roçado dente para abrir a película, para dividir ela no meio, você acaba machucando, né? E se for um filme com uma qualidade baixa... ele já tá cortado, né? E quando tu vai botar no carro ali, acontecia muito isso. Então, justamente, quando não tinha trabalho, o dono, ele pecava muito nessas paradas desses treinamentozinhos, que é pra gente pegar e aprender a abrir sem machucar o filme. Antigamente... Até mesmo no corte, né? Que o corte também é essencial para isso filme. Não tinha nada para fazer, ele mandava a gente pegar um vidro, botava uma figura, botava uma lâmpada por baixo para dar o efeito do desenho ali em cima, tu botava a película, né? E ficava lá treinando corte para você pegar firmeza no corte. Porque hoje em dia, quando tu vai cortar no para-brisa, se você usar muita força, inclusive até com adesivo, né? Dependendo da peça que tu for cortar, se você for botar muita força, você marca a peça. Tudo isso tem uma técnica que o nosso treinamento aqui já te indica a pressão ideal para você fazer a instalação de adesivo e corte. Assim como isso filme, eu acredito que também, depois a gente vai fazer junto um teste, vamos fazer um vídeo aqui, fazendo demonstração de qual pressão você vai colocar inicialmente, né, para você estar fazendo a instalação e o corte. Porque se você também não tiver com uma lâmina boa, nova... Ainda tem isso, né? Corta o vidro, né? Como é que você... vidro, então você tem que estar sempre quebrando a ponta da lâmina, né? Porque a hora que você sentir que já está começando a falhar o corte, você tem que quebrar e chegar a um ponto daqui a pouco você trocar, né? Sim. Então... Agora, resumindo o seu início, faz um resumo aí que a gente já vai partir para a próxima pergunta. Resumo... Meu início foi porque eu estava trabalhando numa loja de tinta na época, né? Sim. E era muito longe de casa, que era lá na Barra da Tijuca. Então, lá tinha um horário para cumprir. E se você se chegasse ao ponto de chegar a mais de 15 minutos de tolerância que a empresa dava no mês, né? Você acabava perdendo a ajuda de custo. E essa ajuda de custo me ajudava na passagem, que era o complemento da passagem, que aí só dava uma passagem. Foi aonde que eu optei em voltar pro Insufilme para tentar arrumar um lugar mais próximo, né? E também até porque lá nessa empresa não tinha muito crescimento, né? Na época era mais para empresas então, grandes. Na área do Insufilme, eu entrei mais para fazer a residência, né, que eles estavam precisando, mas quando não tinha residência eu era muito observador e gostava de ficar em cima lá dos aplicadores para aprender carro. E quando eu comecei a aprender carro foi onde que eu me deslanchei e tô até hoje, já há 25 anos, entendeu? Só 25 anos no mercado. 25 anos, sem parar, praticamente sem ter férias. Agora, deixa eu te perguntar, qual foi o seu maior desafio no início? Eu acho que foi a parte de saber abrir a película, de moldar. Mas eu nunca tive medo, Júnior. Eu nunca tive medo. Sim. Eu sempre encarei assim, por mais dificuldade que era o vidro do carro, como o Peugeot. Hoje em dia eu acredito que os instaladores hoje... O Peugeot é o terror dos instaladores, né? Eu acredito que hoje o terror, assim, dos instaladores são os carros que são mais novos, assim, em relação ao C3, né? C3 que tem aquela Citroën, testa, assim... são os vidros. Mas eu acredito que os instaladores hoje, dessa época agora, tipo assim, tem mais facilidade em aprender e desenvolver um trabalho melhor, porque deve ter mais os carros são mais
mais fácil, tem carro que serigrafia. Eu não, na minha época eu peguei muito carro antigo. Então era carro que era direto na borracha. Tem que fazer aquele Era corte carro, lateral assim na Monza, borracha, né? Chevette, Fusca, Brasília. Era só carro antigo, então era mais difícil, porque É. às vezes chegava carro sujo, carro borracha suja, e, pô, você fazia aquela aplicação, por mais que você fazia uma limpeza, né, adequada para a instalação, na hora de você abrir o filme e colocar lá no vidro, descia a sujeira da borracha. E é Hoje em dia, diferente os carros não do pegam totalmente adesivo. na borracha, pega na serigrafia do vidro. Então é mais fácil para os instaladores hoje em dia, entendeu? Os instaladores que estão iniciando hoje estão muito mais fácil de aprender a profissão e fazer um serviço melhor do que quando eu Além de iniciei. ter mais ferramentas, tem muito mais ferramentas, técnicas sim, e em relação a material. isso. Material Hoje de tem hoje. muito tipo de ferramenta que você utiliza que facilita teu trabalho. Antigamente não, era praticamente uma espátula, o soprador, um rodinho para rifador. limpeza e o estilete. E falando em material, qual o O material raspador que você... era uma lâmina de estilete na mão, eu Tu cortava vira meus ela, dedos assim. todinho, eu ficava com os dedos todos marcados, que às vezes pegava a lâmina ao contrário. Agora hoje tem ratinho. Hoje Qual- já qual tem é o- ratinho, tem raspador. E falando já em material, qual o material que você mais utiliza no dia a dia? Hoje em dia, mas é o raspador, tem esponja, né? Tem as esponjinhas que são mais adequadas, que é a... Tem o estilete com a lâmina maior, né? Que tu tem pode... o estilete com a lâmina maior, tem as espátulas grandes que você consegue chegar fácil Chega lá no no vidro, cantinho. lá no cantinho do vidro, principalmente naqueles vidros que tem o stop light ali, que é quase colado no vidro. Antigamente não. Stop light. O que é stop light? Me ajuda. Quando a pessoa pisa lá no freio lá e acende Ah, aquela tá. lanterna Desculpa. de trás. Eu só falhou a memória. Então, hoje em dia, a facilidade, assim, para fazer uma aplicação disso, filme, hoje em dia tá, perfeita para quem quer iniciar, entendeu? Quem quer começar nessa área é mais tranquilo. Hoje em dia tem vídeos na internet que te ensinam algumas técnicas, fica mais fácil da pessoa, realmente, se ela quer aprender, fica mais fácil. Ela estuda lá Tem no muita vídeo lá coisa. e daqui a pouco bota em prática, vai Tem muita praticar. coisa. Antigamente a gente não tinha isso, Júnior, a gente não tinha Eu celular, a gente não tinha vídeos. Eu lembro na minha Na parte, né? prática. Não no isso filme. Era esporro e eu errava porque, tipo assim, eu aprendi, Júnior, porque eu não tinha medo de errar. Eu errava. Então, Os pessoal chegava- essa é uma dica, né? Sim. O pessoal chegava lá, às vezes, o Peugeot, que era o carro mais difícil, que até hoje é considerado também um dos carros mais difíceis ainda para fazer, principalmente o para-brisa. Os instaladores que já é antigo não queria fazer, cara. Eu falo, deixa que eu faço, mas eles falavam assim... Mas "Não, você fazia algum treinamento antes para Não, perder esse medo de errar? eu aprendi. Não, você não tem medo de errar, não tinha medo de errar. Mas você fazia algum treinamento, pegava algum filme e ficava treinando? Que aí Não, você- eu fazia na hora no carro. Só que eu fazia com a minha cabeça que eu já analisava antes, eu ficava, como eu te falei, eu sempre fui muito observador. Sim. Então, quando eu estava perto lá, que eu tinha oportunidade de ver o aplicador fazendo a instalação, eu tentava fazer o mais próximo possível do que ele estava fazendo. Então, na hora que eu ia fazer, eu praticamente já fazia quase igual a ele. Mas eu não tinha o medo de errar. Sim. Já foi aonde que eu consegui aprender rápido. Porque enquanto os instaladores antigos, às vezes, corria dos serviços que chegavam, que era difícil, eu falava, deixa que eu faço. Ele já, mas você não sabe. Eu falei, mas eu só quero vou aprender fazer. se eu Eu só vou fizer. aprender se eu E fizer, né? muitas das vezes eu conseguia fazer perfeito, pô. Assim como eu fazia nas gráficas, né? Às vezes eu oferecia minhas instalações e nas instalações eu tinha que ficar esperando o adesivo imprimir, que as máquinas de antigamente não é como as máquinas de impressão de hoje, né? Que você imprime e já seca automaticamente. Antes não, tinha que esperar um tempo para o adesivo secar, né? Aquele solvente sair. Então acabava que eu ficava na sala de impressão, ficava olhando os impressores, né? Mandar até um alô aqui pro meu amigo Osmar, que foi ele que, querendo ou não, me ensinou de uma forma que ele nem sabia, né? Ele estava fazendo o trabalho dele e eu por trás, olhando como ele fazia, né? Chegava em casa e eu ficava replicando. Então deve ser mais ou menos o que você fazia com... Aproveito para agradecer o meu ex-patrão, que é o cara que me ensinou muito, e ele era muito... Tu lembra o nome dele, da É empresa? o Marquinho da Millennium Insufilme, é um dos primeiros instaladores do Rio de Janeiro, entendeu? Ele tinha muita paciência e às vezes ele reclamava, né? Muito certo, mas era pro nosso bem, então graças a Deus a ele, hoje em dia eu tô nessa profissão porque
Ele sempre pegou muito no pé da gente, que ele sempre quis o serviço muito perfeito, entendeu? Sim. Então, até quando às vezes a gente terminava o carro, botava o carro lá do lado de fora, né? E ele chegava e ia corrigir, dar uma olhada no carro para ver como fazer a revisão. A revisão, ele chegava pra gente e falava assim, e aí, já terminou aquele carro lá? A gente fala, já. Legal. É isso aí, pessoal. Estamos sem luz aqui no nosso primeiro podcast. Continuamos gravando. Ó, acabou de voltar agora. Infelizmente, é o horário que os cachorros ficam assim, ó. Olha, tá até pior hoje. Pessoal, tivemos um probleminha aqui. A luz acabou, a internet demorou um pouquinho para voltar, mas já estamos de volta. E aproveitando e já recomeçando aqui, perguntando qual o erro mais comum que os iniciantes cometem. Cara, deixa eu tentar resumir isso aí. Que deve ter bastante, eu né? Mas que afobação. O que você acha mais importante, assim, um erro que os iniciantes cometem e o que você pode dizer para... Eu acho que para o cara se tornar hoje em dia um aplicador de ISOFILM, tem, né, as etapas. E tem muito instalador hoje em dia que quer, principalmente os iniciantes, eles querem atropelar essas etapas. Sim. Porque eu, quando aprendi, hoje em dia acho que o essencial para um aplicador é a limpeza. Que hoje em dia, tipo assim, vem muito carro com ISOFILM antigo. Assim então, hoje em dia, a limpeza é essencial. E eu acredito que no ISOFILM é muito mais detalhado, né? Mais detalhado, porque qualquer poeirinha, fio de cabelo numa película dá um quebra-mola gigante. Entendeu? E hoje em dia tem muito aplicador que ele quer pular. Então, tipo assim, hoje em dia tem etapas. O cara que quer iniciar, além dele fazer um curso, para ele aprender mais ou menos a base ali do início, entendeu? É a prática. Só que Sim. Cada carro tem sua dificuldade. Tem carro que é mais fácil, tem carro que é mais difícil. Sim. Principalmente esses carros que a gente estava falando ainda há pouco, que é os carros que são de vidro marmolhado, né? Que é os carros da Peugeot, os carros da Citroën. Então, esses aí que tem que tem moldar. Tem aplicador que às vezes acha que porque bem. Fez um carro mais fácil, vai chegar um carro mais difícil e vai fazer a mesma coisa. E não é. Se ele não tiver uma paciência, porque que é o que eu falo às vezes até para os meus clientes, né? Que o ISOFILM, a aplicação de ISOFILM é como se fosse um artesanato. O cara tem que ter paciência para fazer, porque não é só limpeza, né, Ney? Você tem a moldação, você tem que moldar o carro primeiro. Tem que saber a temperatura certa, né? Você tem que saber a dosagem de temperatura na hora de você estar encolhendo o vidro, porque se você esquentar muito o vidro em determinado ponto, chega uma hora que ele não aguenta. Você sabe qual... Tem as épocas, às vezes, se você tiver num tempo frio, você for usar muito calor no vidro, o vidro dá choque térmico, ele estoura. Então você tem que saber. Então, quando esfria assim, eu vejo tu fazendo os trabalhos, eu falei, caramba, tem que saber o tempo certo ali para você não estourar um vidro. Já aconteceu, né? Inclusive isso, tipo assim, de colega. Mas tu sabe, te cortar rapidinho, tu sabe qual a temperatura que você pode atingir no ISOFILM ou cada ISOFILM tem uma temperatura certa? Eu acredito que hoje em dia tem ISOFILM que tem que ter sua temperatura. Assim como o adesivo. Tem adesivo que suporta até 90 graus, tem adesivo que suporta 120, 150, depende da micra, né? Depende da gramatura deles. Em relação a essa parte aí que chegou da pergunta aí, né? Sim, dos iniciantes cometem, né? É isso, porque se a pessoa for na hora que for encolher um filme ali, tem ISOFILM que ele tem tipo uma dosagem certa ali, chega uma hora, se você forçar muito, ele não quer mais encolher, então é um ponto que você de parar e partir para outro ponto e começar a encolher, porque se você ficar insistindo ali, além de você queimar a película, você pode estourar o vidro. Mas isso tudo dependendo do clima do dia também, né? Ainda mais ter o dia, porque se o vidro já estiver gelado, que eu ia falar um pouco antes, tem um choque térmico quase que imediato, né? Gelado, porque tá com o ar-condicionado ligado. Se você já for metendo um soprador ali em cima do vidro, o vidro estoura. Tem que... Principalmente para-brisa, que é um vidro laminado. Tá vendo aí, pessoal? Tem que pegar bastante essas dicas aí, ó. A gente tá aqui... hoje em dia, Ney, o que acontece? As pessoas têm o YouTube, tem as redes sociais que podem muito ver. Antigamente, então, esse podcast aqui está sendo para
dá mais clareza no que o Antigamente, pessoal a está gente aprendendo no tudo. YouTube. A gente consegue dar mais clareza, A gente porque era ali na cara e na coragem. Você errava é e muito sensorial, né? Você hoje em dia, tocar no material. para quem quer iniciar hoje, a pessoa consegue ver lá no YouTube, ter um passo a passo. E é claro que a prática não vai adiantar você ver no YouTube, que você vai ver um profissional fazendo. E você vai achar que é fácil de fazer. Como às vezes eu escuto de muito cliente. Tem muito cliente que às vezes vai perguntar um preço na loja. Quanto que é para botar isso no meu carro? Tu dá o preço, aí a pessoa acha caro. Aí acha que comprando o material na internet, ela vai ver um vídeo lá no YouTube e vai fazer. Não faz. Não faz, porque tem as técnicas, tem os macetes. Assim, Tem seu macete, gente. assim que eu falo quando eu faço algum treinamento aqui, personalizado, aqui no meu estúdio, é muito sensorial. Você tem que pegar no material, você tem que sentir ele, as ferramentas, soprador, tem tudo isso para você. Até eu, quando também vou fazer essas instalação de adesivo, né? Isso. Que eu E aprendi tem muito, eu contigo. falo assim, pega adesivo. Eu ensino até a estragar o adesivo para a pessoa saber como que é, sentir, para ela não Adesivo que às cometer vezes esse erro. Pra gente que sabe, já é ruim. Imagine pra pessoa que não tem nem noção. Tem muitos vídeos na Pessoas internet que curiosas. na hora ali os vídeos são perfeitos. Tem que mostrar o depois, é o que a gente vai fazer aqui. A Júnior, gente vai eu já mostrar fui o numa depois. casa de um cliente que vidro residencial é mais fácil do que carro, porque é reto. Claro, É muito mais fácil de fazer. esse daí é fácil. O carro já não. Eu já tive cliente, Júnior, que eu fui na casa dele para filmar uma porta de blindex, que era a entrada da sala para cozinha. Sim. E eu cheguei lá, eu fiz em 20 minutos, meia hora. E o cara ficou bobado, porque ele falou assim, cara, eu comprei a película pela internet, que eu queria economizar. Eu gastei o rolo todo e não fiz. Você chegou aqui e fez em 20 minutos. Mas aí é Ele que falou, tá. tem coisas que às vezes Quantos anos um. você tem de profissão? Porque ele... 25 anos. 25 ali. Mas ele achava que ele via no vídeo na internet, ele ia fazer. Pessoal, não é impossível você Não fazer. é impossível. Mas Tem uma prática, porque o insufilme, Júnior, tipo assim, é igual tem adesivo. técnica O por adesivo trás. ele é colocado, a maior parte dele é seco, né? Você Sim. faz a aplicação seco. O insufilme é molhado. Só que o insufilme, Você na hora também de pode você botar abrir a mais. película, se você deixar encostar uma na outra, já era. O adesivo não você consegue recuperar. O adesivo Você consegue dar possa calor, você amassar pode ele, amassar ele todo, soprar. soprar ele que ele volta pro lugar. Isso o filme não. Se você soltar a película dele e ele colar um no outro, já era. Você perdeu a película. Sim. Então tem gente que às vezes... Eu acho interessante também que o pessoal borrifa no ar e abre a película, né? Sim. Que aí o que acontece quando você faz isso? Borrifa no ar e Cria... abre a película. Você baixa a poeira que talvez possa vir a colar Também, sim. no insufilme. Isso o filme já é mais delicado, Eu né? acredito que é O isso. filme já é mais delicado para isso, porque qualquer poeirinha, igual a gente tá falando, um fio de cabelo dá um Sim. quebra-mola no... E no adesivo, depende da gramatura do adesivo para aparecer alguma coisa, mas mesmo assim pode vir uma poeirinha que às vezes não aparece nada. Isso o filme é muito... E isso o filme, às limpeza vezes, é além muito também de detalhada. estragar o teu serviço, né? Se ficar umas poeirinhas, também tem na hora da aplicação. Se você for passar espátula, você rasga o filme. Sim. E já era. É isso aí, pessoal. Essa foi a pergunta aí, os erros comuns que os iniciantes podem cometer, né? Sim. A gente vai falar muito mais sobre isso Com em certeza. outros episódios. Aqui a gente está falando algumas perguntas para nosso primeiro episódio aí e tirando algumas dúvidas também do pessoal. O que você acredita que possa acrescentar mais uma tendência do insufilme nos dias de hoje? Eu acredito que as tendências hoje dos insufilme, né, são as tecnologias que tá fazendo a composição do material, né? Sim. Hoje em dia tem muito filme com tecnologia para redução do calor, mais bloqueio dos raios, né? Sim. Que queima, né? Tem do aquele sol. que você fez numa loja, que ele é transparente, mas ele bloqueia. Ele bloqueia. Tem os insufilme de segurança também, Isso. que hoje em dia é essencial, né? Principalmente para quem tem criança em casa, né? Sim. Para banheiro, para lugar que tenha vidro que possa correr o risco de quebrar e machucar a pessoa. Então, hoje em dia tem película que consegue fazer essa proteção, entendeu? Assim Então, como acredito isso que essa filme, tendência tem desse um adesivo. insufilme é assim. Pô, Deve tem ser insufilme colocado. hoje em dia aí
com a garantia vitalícia, cara. Sim. E tem aquele também que é automático. Automático não, né? Você liga ele na tomada, Sim, são ele é transparente. jateado, Aí ele fica jateado quando Você você liga- precisa. Você liga como se fosse uma luz de LED. Sim, sim. Você liga ele, que é a transparência. Você quer ver do outro lado, você deixa desligado. Você É. quer que ter Agora, privacidade. vai ter uma reunião. Tem uma Você vai lá reunião, e... você vai lá e liga como se fosse uma Aí liga. cortina. Você quer ter uma reunião, você vai lá e puxa a cortina. Agora não, você vai lá e num botão você consegue inibir a visualização. A visibilidade de quem tá... Então a de quem tendência tá está do cada lado de vez fora. melhorando em relação a isso, entendeu? Então, que tipo de ferramentas você acha indispensável para Hoje em a dia, pessoa iniciar, né? para automotivo, é o soprador, que não tem como você for filmar um carro sem soprador, e não tem como, você não consegue, entendeu? Porque não é que nem um adesivo. Aí O hoje em adesivo dia, tu até o borrifador, consegue né, que é prático, que você pega um borrifador que ele era de jardinagem, né, que é de jardinagem na verdade, e como acabou é que os chama? instaladores. É purificador? Não, É borrifador. eu esqueci o nome exato aqui, mas... Sim. Aí, manter tipo o assim, as borrifador. pessoas começaram a adaptar, porque antigamente, quando eu comecei, para tu ver até os novos instaladores hoje, Pulverizador, agora que eu lembrei, Pulverizador. que tem até Hoje- automática agora. hoje em dia, pô, a facilidade é muito grande. Antigamente eu ficava na bombinha, pô. É um exercício aqui aquelas- na mão, aqui pra... Aqueles borrifadorzinhos de bombinha. Quando a gente ia fazer um vidro grandão, você chegava a ficar com dor no Nossa. braço, cara, de tanto borrifar o Hoje tem vidro. aqueles galão assim Hoje grandão. tem galafão de 5 litros. tem Aqueles galafão era mais usado para automático, para mosquito, né? Para Sim. botar remédio em plantas. Hoje em dia o agora pessoal tá vai usando. E papelito. tá usando muito para PPF também. O pessoal usa muito. Isso aí. Então, como você enxerga o futuro do Isso Filme? Cara, eu acredito que hoje em dia, é o que eu converso lá com meus clientes lá quando eu tô fazendo instalação, eu acredito que hoje em dia deixou um pouco de ser estética. Não porque não vai deixar de ser estética, porque fica muito mais bonito um carro filmado, mas eu acredito que hoje em dia seria mais, o pessoal tem colocado mais por causa da segurança, né? Hoje em dia a segurança, assim, que a pessoa não vê quem tá dentro. Hoje mesmo eu estava conversando com um senhor lá que ele marcou comigo para fazer uma instalação. Ele estava falando que, poxa, a gente por ser já de idade, né? Às Sim. vezes você sozinho num carro vulnerável ali, que tá com os vidros transparentes, fica mais fácil de Você já vê o que tem dentro. porque você fica mais fácil de ser atacado ali por esses marginais, entendeu? E hoje em dia, com isso filme carro fechado, a pessoa Ele vai pensar duas vezes a e gente entrar. quer tentar fazer alguma coisa. A não sei se ele estiver te seguindo, já sabe que tá Já fazendo. sabe. Se for você passando pelo caminho, até mesmo também pelo fato de, às vezes, aconteceu muito já de cliente reclamar que teve o carro, às vezes, quebrou o vidro para roubar uma coisa de que estava dentro do carro, porque a facilidade fez aquela ocasião. O carro no O cara passou, vidro viu transparente. dentro ali, vidro transparente, quebrou o vidro do cara para roubar. É. Então tem muito isso lá, entendeu? E Eu com acredito isso filme, a pessoa vai, será que tem alguém? Será Eu que não tem? acredito que hoje em isso filme é mais segurança, entendeu? Em relação a isso. Tem uma dúvida que a gente sempre tira dos clientes, né? Vamos até deixar registrado aqui, não só minha, mas você, como isso filme, consegue falar até melhor. Eu fiz uma instalação ontem, acho que foi ontem, botei um adesivo jateado. A pessoa queria colocar um isso filme para poder impedir a visibilidade, só que melhor do que eu, você fala aí como funciona o isso filme depois do horário assim, de 5 horas, 5 e meia. Então, às vezes isso foi uma pergunta muito Opa. bem planejada por você, porque acontece muito às vezes a pessoa quer privacidade, mas ela quer olhar quem está lá fora, Sim. né? Só que o isso filme, ele tem um problema nisso, porque o isso filme não existe um lado, eu quero ver e não quero que a pessoa me veja. Não, o isso filme ele trabalha de acordo com iluminação. Ele reflete para o lado que está a maior parte da iluminação. Se a luz está do lado de fora, né, como é a luz do dia, por exemplo, durante o dia, ele funciona sempre é porque mais forte. a luz do dia é maior do que qualquer luz ambiente. Então ele vai refletir para fora. Você vai enxergar lá fora e a pessoa não enxerga lá dentro. Mas à noite, é esse que tem um problema. Porque às vezes tem gente que... É o que o pessoal quando mais escurece pedem, do lado né? de fora e você faz a ligação da luz ambiente, Sim. ele faz a inversão. Isso.
Então, quem está lá fora enxerga tudo lá dentro. E você que está do lado de dentro já não está enxergando nada lá fora. Aí você pensa na tua cabeça o quê? Não estão me vendo. Mas porque você não está vendo lá fora. Você não está vendo nada, mas todo mundo está vendo do lado de dentro. Aconteceu muito caso de, às vezes, apartamento, condomínio, que tem janelas próximas. Quando chega à noite, a pessoa, fica exposta, porque quem está lá fora, está escuro. Você acendeu a luz do quarto, a pessoa acha que não tem ninguém olhando lá do outro lado porque você não está vendo lá fora, e tá ao contrário. E não adianta, né? As pessoas não sabem, então a gente tem que estar alertando, falando direto. Para esclarecer mais sobre isso, uma vez eu fui esculambado, desculpa até, por uma cliente, que eu fui fazer um serviço num apartamento dela, sendo que ela não estava em casa, deixou a irmã lá com o namorado para me atender. O problema de terceiros é isso, quando o cliente faz a contratação para uma outra pessoa, então você não tem o feedback de como vai ficar o trabalho. Porque ela não podia estar, né, lá presente, aí deixou a irmã com o namorado, aí eu fiz a aplicação. E era uma película que era específica do condomínio, porque tem condomínio que ele determina, só pode ser essa película aqui, que no caso seria a Titânia, né? Tá. Porque é uma película metalizada, é um semi-refletivo. Sim. E lá só poderia ser essa. Então eu não, não eu recomendei nada para ela. Eu fiz uma aplicação de uma película que o condomínio já determinou. Sim. Sendo que eu expliquei depois que eu fiz a instalação, que eu sei que à noite acontece esse problema, né, da inversão do insufilme por causa da luz. Eu expliquei para a irmã dela, falei para ela, assim, só que de repente a irmã não passou exatamente. Com certeza, foi o que aconteceu. A maioria das vezes acontece assim. Eu fiz todo o procedimento de falar, à noite tem que tomar cuidado. Ela não passou para a irmã dela. Sim. E passou, no outro dia, a irmã dela veio me esculhambando lá nas mensagens, tá vendo porque tudo? Ela saiu à vontade do banheiro, foi pro quarto, quando ela foi ver, tinha gente do outro lado, tava olhando, que ela não estava vendo do lado de fora e tinha gente olhando. Então ela veio começar a questionar, reclamar comigo que eu vendi um produto enganado. Eu falei, não, primeiramente, eu não te vendi nada. Isso já foi uma especificação do condomínio. Foi o condomínio que determinou. Ela tem que ver com... O apartamento já tem um blackout, a cortina de blackout para a noite realmente você puxar. Então vou deixar essa dica aqui para o profissional de filme, até para quem trabalha com adesivo, que é bem próximo, é bem parecido. Então, quando você está tratando com o cliente, você passa todas as informações para ele. Quando é para terceiros, você também tem que passar para outra pessoa, né? Porque senão causa esse transtorno. E na minha parte de adesivo, eu ofereço muito o jateado, que aí a pessoa não tem problema, vai continuar com a iluminação, mas vai ter uma pequena quando já é uma coisa determinada no condomínio, você não tem que ir. É igual eu falei, depois eu falei para ela, se você quiser, você pode, como já está esse titânio para fora, que é um metalizado, já espelhando para fora, você por dentro agora você pode botar um adesivo, você pode botar qualquer coisa, que aí você vai ter um adesivo. Mas ela fica, mas eu quero ver lá fora. Mas à noite acontece sem inversão, não tem que fazer. Por enquanto ainda não tem isso, né? Eu não consigo ver um jeito de... Tem um lado só do insufilme. Eu quero ver e a pessoa não me vê, não tem. Não tem como isso. Ele trabalha de acordo com Aí a gente sempre explica que a iluminação maior externa é o que vai fazer, que vai impedir a visibilidade interna. Se inverter, que é na parte da noite, né, a partir de 5, 6 horas da tarde, quando inverte isso, aí a pessoa que está fora consegue ver dentro e quem está dentro não vê do lado de fora. E para ajudar nessa parte, no meu caso, eu ofereço o blackout, adesivo blackout, né, que você não vai ver nem para dentro nem para fora, ou adesivo jateado, que você vai continuar tendo a iluminação e vai conseguir ver uma pequena, um vulto, né? Uma silhueta, só para você identificar que tem alguém. Mas se você estiver próximo do vulto... É parecido com o seu filme. O seu filme já tem também tem a película leitosa. Que é o pretão mesmo, e tem o branco leitoso, né? Leitoso. Que já tem também o jateado também. O jateado tem esse pequeno problema, que se você chegar muito próximo do vidro, você consegue ver o vulto da pessoa ali, né? O branco leitoso não, ele já inibe tanto como o blackout. Só que a diferença do branco leitoso pro blackout, que o branco leitoso ele ainda consegue passar claridade. Às vezes a pessoa não quer escurecer o ambiente,
bota o branco leitoso para não tirar a claridade, porque o blackout ele já tira a claridade total. É como se você entrasse, fechasse para quem quer ter, assim, privacidade, quer acordar um pouco mais tarde, né? Para cada claridade de manhã do sol, essas coisas, bota o blackout, que isso ajuda muito. O jateado do adesivo já não tem tanto esse problema de chegar muito perto, que você sim vai ver uma silhueta, mas não vai identificar rosto, não vai identificar a pessoa. E voltando aqui na nossa pergunta, qual o projeto mais marcou você? Qual projeto? Assim, o que eu acho que me marcou mais foi pela dificuldade, cara. Geralmente é mais pela dificuldade. Foi num shopping lá na Zona Sul e para fazer uma claraboia. Sabe o que é claraboia? Sei. É aqueles teto de vidro. Sei. E os vidros é tipo cabana, né? Tipo, fazendo cabana. Mas assim. você fez interno ou externo? Lá em cima? Externo, por baixo. Caramba. E tinha que fazer no andaime. E outra, só podia fazer depois de meia-noite. Porque shopping? Era shopping, tinha que shopping. esperar as lojas, o pessoal ir embora, não ter movimento nenhum, né? Porque você está trabalhando shopping, com certeza. Com risco, então o andaime era alto. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a subir no andaime balançando, eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir. E você ainda tinha que arrancar a película antiga. Meu Deus. Para fazer. E os vidros não eram pequenos. Os vidros eram grandes, eram 16 vidros, mais ou menos, era 4 de cada lado. E imagina você fazendo um lugar reto, já é difícil. Imagina os vidros assim. Triângulo. Então, para mim, foi um dos maiores desafios, para mim, foi fazer essa instalação. Mas graças a Deus, que foram 3 pessoas fazendo, mas graças a Deus... Você que já passou por isso, foi marcante, mas geralmente o marcante é o mais complicado, né? Sim. O que você diria se alguém tiver um projeto assim bem... Mas hoje em dia, tem a facilidade dos carrinhos, né? Daquela escada, esqueci o nome dela. É tipo um andaime que ela vai subindo assim. Tem uns carrinhos que você... Mas ainda assim, você tem que retirar, você tem que colocar. Você já tem uma facilidade melhor, né? Quando você dá um carrinho ali, você tem alguém comandando, e fica um do lado, um do outro. E no andaime, que é alto, o troço balança. Fica balançando. Entendeu? E você não tem... Bota só um cinto ali... Bota um cinto no andaime. Mas se o andaime virar, tu cai lá de cima, pô. Se você tivesse uma dica para o iniciante, qual você daria aí para eles? A dica que eu passaria é a pessoa que quer tentar seguir um pouco igual eu falei no início, né? Tentar observar bastante quem está fazendo. Pegar bastante referência, né? Pegar bastante referência, ver vídeos, tentar entrar numa loja, por mais que a pessoa não ganhe muito de início, porque um ajudante é difícil você pagar muito para o ajudante, entendeu? Mas se ela tiver empenho, querer aprender, ela consegue chegar num salário de profissional rápido, não é difícil ela alcançar isso, basta ela terminar, observar bastante, ficar vendo vídeo, não ficar só de não ter muita teoria. Perguntar, acho que botar a mão na massa. Acho que é o principal, a pessoa não ficar acanhada de perguntar, ficar com vergonha de perguntar, né? Então acho que a pessoa, se ela perguntar, acho que facilita muito a vida dela, não ficar com medo, entendeu? Até hoje, se você saber fizer a dica, porque, boas perguntas. Como eu falei, o insufilme, a técnica de insufilme, tu vai fazer um carro é uma coisa, tu vai fazer outra é diferente. Tem pestana de carro que você arranca, a pestana é aquela parte de dentro, né? Da forração ali. Sim, tem carro que sai, te facilita você fazer a aplicação do insufilme para ele passar. Tem carro que já não sai essa pestana, é mais complicado. Sim. Então você tem que abrir o insufilme pelo lado de fora, você não pode soltar a folha toda, aí a gente ainda vai fazer esse tem muitos detalhes, isso aqui é só uma conversa falando alguns. Que facilita muito para quem está querendo iniciar, entendeu? Então, nosso podcast é isso aqui, ó. A gente vai conversar sobre o que a gente já enfrentou no meio do caminho, né? No início, no meio e dar as dicas, até hoje. Não só as dicas, a gente vai deixar vídeos aqui demonstrativo de como você fazer a sua instalação, né? O seu projeto. Você que quer iniciar, você que quer fazer isso só para fazer os seus serviços, seus projetos, você que quer ter uma renda extra. Na parte de renda extra, Léo, eu tive repensando
você, além de fazer uma renda extra, mas você tem que se dedicar a entregar o melhor para o seu cliente. Mesmo sendo uma renda extra, nós temos que ter uma obrigação com o nosso cliente para a gente entregar o melhor. Né, Júnior? A indicação hoje em dia, boca a boca, é a melhor que tem. É o melhor que tem. Se você fizer, por mais que seja uma renda extra, mas você tem que fazer perfeito para você ter indicação. Sim. E nessa área, assim, você vê que a gente tem bastante indicação, porque a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Se você deixar erro ali, fizer uma coisa ali que a pessoa não gosta, a pessoa não vai te procurar. E eu também aprendi uma coisa, Júnior. A pessoa, quando volta para poder tu reparar um erro que ficou, Sim. ali você tem a oportunidade de pegar, né? Ter aquele cliente novamente. Sim, mostrar que você realmente é profissional e tá lá voltando. E hoje, né? Aquela pessoa que não volta para poder reparar. Esse daí. Porque dali ela vai sair te falando mal para todo mundo. Mas esse é um grande motivo de você se dedicar bastante para que você venha entregar o melhor, né? E não deixar que esse imprevisto aconteça. Né? Tanto a tua área de adesivo também, a gente tem que ter paciência. Se a pessoa não tiver paciência, for aquele cara que não tem paciência, tem que adquirir também a paciência. Por isso que no meu treinamento, eu tenho um treinamento aí no YouTube, eu tenho alguns treinamentos para você se avaliar, para ver se realmente você quer seguir esse caminho. Aí você vai fazendo outros... a limpeza no meu serviço como no teu é o essencial para uma instalação perfeita. No meu é bem detalhado e no seu filme... Tem um molde alinhadinho ali, se você não tiver uma limpeza adequada, você acabou com o serviço. Reconhecimento da superfície, reconhecimento É muita coisa que a gente ainda tem que... vai passar, porque... Uma aplicação de insufilme, você tem que ter também um local adequado, você não pode fazer na rua, você não pode fazer em área aberta. É bom que a gente, de uma pergunta, já está entrando quase em outra. Você acha importante investir em curso e em treinamento? Cara, eu acredito que sim, porque quanto mais conhecimento você puder adquirir, é o que a gente está falando, são muitos detalhes que se a pessoa não tiver, a pessoa vê só um vídeo lá e achou que vai fazer, mas não. Se ela não souber tirar uma pestana, se ela não souber fazer uma limpeza, se ela não souber arrancar um insufilme, que tem insufilme que às vezes não é só você chegar lá, vou arrancar esse insufilme aqui. Não, tem insufilme que você vai meter a mão, sai pedacinho. Então tem a técnica do calor. Eu lembro na nossa loja lá. Às vezes fica cola. Você raspava e saía só uma poeira, assim, de tanto... O filme era roxo. Tem insufilme que deixa cola, você arranca a película, fica cola. Aí tem produtos hoje em dia que você passa, amolece a cola, até com pano você limpa. Sim. Então eu acredito que, tipo assim, esses treinamentos, o curso para a pessoa... São classificação de tempo do insufilme instalado, né? E você vai... tá dedicada para poder realmente... É 1% a cada dia. Sim. Cada dia você vai aprender. Vocês, né, vão estar com a gente aí, puder seguir a gente aí, ele vai deixar tanto... Vou deixar o link aí tudo aqui embaixo. O WhatsApp, a gente vai colocando as outras redes. Para vocês quiserem a gente poder tirar mais dúvidas aí. Tem muita coisa que a gente ainda vai gravar junto aqui e vai passar para vocês. E a partir desse podcast hoje, desse primeiro episódio, eu gostaria que você repensasse e começasse a pensar de um lado de você ensinar, né? Mostrar mais, fazer mais vídeo. Que ainda tenho muito, assim, meio travada, né? Eu tenho a vontade de ensinar para outras pessoas, passar o meu conhecimento, as minhas técnicas, né? Às vezes é detalhes que fazem você ter mais praticidade para fazer, né? Então, sim, eu tô fechado contigo e... Mesmo tendo bastante curso, nós vamos mostrar aqui, fazer vídeos... Poder ajudar outras pessoas, como eu também já está conversando daqui a pouco. Essa é a função aqui do nosso podcast. De igreja, né, para poder... Isso, a gente vai fazer também ações, assim, social. Eu já até convidei ele hoje aqui, tem uma ação que a gente está preparando, que a gente vai se aproximar mais dos jovens para oferecer nossas profissões, nosso conhecimento, não só nossa profissão, mas conhecimento desse tempo todo que a gente vem da nossa carreira. Esse pessoal que está... Os jovens hoje estão muito perdidos sobre internet. Internet consome muito jovem. E acaba que eles não conseguem parar para pensar. E é uma profissão, João, se você é igual eu e você, a gente não... Assim, é difícil. Porque do nada a gente está aqui, nosso telefone pode tocar aqui, ó. Sim, eu tive que botar ali no... Como é que chama?
No silencioso, não Então, é um perturba. serviço que já aconteceu. Às vezes Silencioso. tá domingo, Júnior, sem R$ 1, os outros me ligar, Sim. puxa, eu tô querendo fazer um serviço aqui e tem como você fazer Olha, agora? E hoje, graças a Deus, eu tenho que agendar. Graças a Deus, eu tenho que agendar, porque antigamente eu falava assim, não, vou ver aqui se dá, vou dar um jeitinho, mas acabava que eu me prejudicava, porque eu me comprometia com o cliente. Então, agendando, na minha parte hoje, agendando já fica muito mais certo. Eu vou me dedicar àquele dia que eu agendei para o cliente. Então, você que trabalha com adesivo, com isso filme, se você puder e já tiver cliente suficiente para poder fazer agendamento, isso é uma boa dica, que você vai conseguir se organizar, vai conseguir fazer seus trabalhos perfeitamente, sem nenhuma preocupação, fugindo dos imprevistos, que acontece a qualquer hora. Então, eu agendando fica muito mais melhor fácil. fazer dessa forma. E no seu caso, às vezes, não funciona tanto assim, né? Para mim, já não é. Para mim, tipo, agendar mais residência, essas coisas, porque carro já é difícil, porque tem carro, como eu tenho o meu espaço, né, a minha loja, então agendar para mim fica complicado, porque às vezes a pessoa agenda É. e não vai. Aí chega um carro lá na hora para fazer, eu falo, não, já tem um carro agendado aí que tá vindo aí. Aí o cara também não quer esperar. Aí o carro que tá agendado não vem. Eu sou assim com um cabeleireiro. O cara Se que eu veio chegar, tem muita perguntar, gente, aí eu volto. aí o cara que veio Espero. perguntar, vai embora, aí o outro vai falar pra mim, ih, aconteceu imprevisto aqui, não vai dar pra ir. Quer dizer, perdi 2 carros. Então, Entendi. pra mim, trabalhar com agendamento assim, na hora, na loja, fica meio complicado. Por causa Eu disso. acredito que o nosso agendamento na época da nossa loja era mais pessoas fixas, que realmente cumpria ali com a palavra de Hoje em dia, comparecer para fazer esse serviço. muita loja, né, próxima. E às vezes, por causa de R$ 10, você deixa de fazer um serviço, cara. Então, mas tem cliente mais qualificado, a gente pode qualificar Você nossos já tem os clientes clientes. certos que já sabem do Sim, teu eu trabalho. tenho. Mas as pessoas que realmente que não te conhecem, que vêm, às vezes a pessoa vem pesquisando preço, já aconteceu de às vezes, por causa de R$ 10, a pessoa não quer fazer o serviço. Sim, sim. Mas aí você pode qualificar os seus clientes. Tem cliente que vai te dar prioridade em fazer o serviço. E assim como o seu cliente, você também tem que priorizar o seu cliente para que você receba ele na hora certa que você marcou. Você dá uma estimativa de término da sua instalação, né? Que o cliente vai ficar confiante. É muito bom, né? É isso aí, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Estúdio Arte de Adesivo. Muito obrigado e até a próxima.